dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 12 de novembro de 2019 e nós vamos iniciando o nosso programa Itajubá Entrevistas de hoje, sempre no oferecimento da Eletel, que é sua rede de franquia autorizada da Oi TV Livre aqui em Itajubá e que ainda está dividindo tudo em 12 vezes sem juros. Que delícia! Muito gostoso a gente falar em dividir, ainda mais sem juros. Que maravilha! Não é, gente? É qualidade e boas condições para que você possa adquirir os planos, tá bom? Vamos falar então de internet, falou em Eletel, certo? Internet urbana e rural é Eletel e também com imagem HD, certo? Telefone 99986-1444 e 3621-4600, certo? Você pode ligar e já fazer o seu pedido, ou então mesmo você pode ligar e fazer um orçamento, conhecer um pouco mais sobre os planos, sem compromisso nenhum. Daqui a pouco eu vou falar sobre o estúdio ultravioleta para quem quer divar, tá? E não é só para as mulheres não, é para os homens também. Ok? Gente, vocês viram meu turbante hoje? Que lindo! Hoje eu mudei agora a estampa do turbante. Ontem eu vi de pretinho básico, certo? Sexta-feira eu vou estar com laranja, vai aumentando. Tá bonito? Fala pra mim se tá bonito, manda aí. Bom, vamos iniciar hoje o nosso programa. Vamos falar sobre coisa que é necessário hoje em dia a gente falar, que é a sustentabilidade, né? E áreas verdes dentro da nossa zona urbana. Para isso, nós vamos conversar com Daniele Ornag. Falei certo? Perfeito. Ótimo. Que é arquiteta urbanista. Isso. Bom dia, meu amor. Bom dia, Drica. Tudo bom? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda aos estúdios da TV Itajubá, viu? Eu agradeço, é um prazer estar aqui. Que delícia! Bom, Dani, vamos conversar sobre... primeiramente, vamos entender, então, o que é arquitetura urbanista? Certo. É o seguinte, o arquiteto, o profissional que trabalha com arquitetura e urbanismo, ele é um organizador de espaço, né? Isso tanto no âmbito do edifício, né? Tanto no nível do edifício, então ele constrói casas, constrói cinemas, espaços, empresas, etc. E ele também organiza cidades, né? Ele também pode ser um profissional que organiza cidades, determina em quais pontos as cidades elas devem ter comércio, serviço, como que a cidade ela vai ser arborizada, para onde que a cidade vai crescer. Então é importante, muito importante a presença do arquiteto urbanista na sociedade, né? Ele é um organizador espacial, é isso. Entendi. Qual que é a diferença entre o arquiteto e o arquiteto urbanista? Bom, aqui no Brasil a gente tem a formação dupla, né? Acontece ao mesmo tempo, né? O arquiteto, a gente sai com o diploma de arquitetura e urbanismo ao mesmo tempo, né? Então, todo arquiteto é arquiteto urbanista. A gente tem essa divisão em outros países, né? Se eu não me engano, Estados Unidos, ou você é arquiteto, ou você é planejador urbano, mas no Brasil a gente tem as duas profissões meio que embutidas, né? A gente entende que eu achei que... Não, você primeiro fazia a faculdade de arquitetura e aí você fazia, por exemplo, uma especialização. Acaba acontecendo assim. Como a gente sai da arquitetura com um diploma mais aberto, né, mais amplo, né? Você pode trabalhar tanto com planejamento urbano quanto com edifícios, né? Sim. Você acaba depois se especializando, acaba fazendo um MBA, uma especialização ou um mestrado, né, na área de interesse. Então, é possível que a pessoa se especialize em outras áreas, ou em estruturas, ou em planejamento urbano, ou em paisagismo também. Existem várias atribuições que o arquiteto urbanista ele pode ter. Certo. Bom, entendendo então um pouco melhor o que é arquitetura urbanista, né? Eu acho que dá pra gente pensar no seguinte: hoje em dia, cada vez, a gente estava até conversando antes aqui nos bastidores, né? Hoje em dia é muito necessário, é urgente que a gente se converse
falando de cidade, da nossa selva de pedra, Sim, né? E falando de natureza, porque muitas vezes o que a gente vê, o que a gente percebe mesmo, a olhos vistos mesmo, é que a cidade está meio engolindo, né, infelizmente, essa nossa natureza. Então a gente vê muito aqui nas cidades que são mais interior, né? Minas Gerais, que tem muita vegetação, montanhas, etc. Às vezes a gente não vê muito isso tão pesadamente acontecer. Mas a gente olha em cidades maiores, a gente vê grandes arranha-céus, né? Edifícios, e cada vez mais nós estamos... o homem está construindo muito, né? Sim. Então aí às vezes a natureza está ficando meio de lado, né? Dentro dessas construções todas. Porém, já tem até em alguns... Porém, é necessário, né? Vamos partir daí que é necessário que a gente tenha verde dentro das cidades, Sim. né? Que a gente não tenha só paredes maciças, né? E tudo mais. E dentro dessa colocação, a gente percebe que não é bem isso que acontece. Realmente a gente está vendo cada vez mais construções, né, civis, e as crianças vão crescendo dentro disso. Eu acho que é aí que tá meio o periguinho, né? O perigozinho tá meio dentro disso, porque assim... A gente vem, nós aqui da minha época pra trás, a gente vem de natureza, né? Era tudo muito perto, a gente tem jardim, a gente bota o pé no chão na terra, tem árvores, né? Tem muito quintal. Hoje em dia os edifícios estão tomando muito esse espaço da casa, né? Então isso vai meio que sumindo e a criança vai crescendo dentro daquilo, né? E é o hábito, né? A gente olha aquilo ali... E eu acho que até por isso cada vez mais nós vamos vendo a natureza perder o espaço dentro das cidades, né? Aqui em Itajubá, vamos falar já de Itajubá? Vamos falar de Itajubá, pode ser? Pode ser. Aqui já em Itajubá, a Dani veio de São Paulo, Sim, né? Sim. Então ela teve esse impacto. Tem uma ocupação bem distinta, né? Mas dá pra gente fazer alguns paralelos, com certeza. Então, e aí ela vindo de uma metrópole, né? Vindo de São Paulo pra cá, o que você vê, assim, dentro de Itajubá? Assim, você acha que é uma cidade que a gente pode falar que se preocupa, que a gente consegue ver esse verde dentro da cidade? Certo. Bom, o que acontece com as cidades sul-mineiras, de modo geral, eu acho que dá para falar de Itajubá, mas dá para falar das outras cidades aqui do sul de Minas também, que eu já tive contato com algumas, né? A ocupação, ela se dá de uma forma bem, assim, concisa, né, no centro da cidade. Normalmente os centros da cidade são bem apertadinhos, porque são ocupações mais antigas, normalmente são ocupações portuguesas. Então, o português, quando ele se instala no Brasil, o que ele faz? Ele faz aquelas casas todas juntinhas, as ruas mais estreitas. Então, isso causa um problema para as prefeituras para poder organizar o espaço mesmo, porque tem uma ocupação bem juntinha, bem encalacrada. Como você falou, no centro da cidade, a gente vê isso. Você até vê que em áreas mais periféricas, nos bairros mais no entorno, não é tão assim. Sim. Mas no centro ele é bem complicado, até a questão de trânsito, essas coisas. E a questão de arborização urbana também acaba ficando comprometida. Por quê? As calçadas são mais estreitas, as ocupações são muito juntas, então fica difícil até para a prefeitura, para planejar, né, para o profissional da prefeitura, que é o que é responsável, né, por colocar áreas verdes dentro da cidade, para poder garantir essas árvores na calçada, áreas permeáveis para não ter inundação. Então, a própria ocupação causa um problema, as ocupações mais antigas causam um próprio problema para a administração. Mas existem formas de mitigar, que é colocar parques urbanos, tentar qualificar essas áreas dentro de ambiente urbano, porque não adianta ser só o entorno ser verde, as montanhas, né? Sim. Se você tiver esses parques dentro da cidade, isso já tem uma área tanto de lazer quanto uma área de percolação de água de chuva, né? As chuvas, elas acabam sendo menos cruéis assim com as cidades. Certo. Aqui em Itajubá tem alguma área que você vê que é assim, que a gente pode chamar de uma área verde dentro da cidade?
Bom, tem agora acho que 2 parques, né, que foram lançados há pouco tempo, né? Tem o Parque da Cidade que caiu no gosto da população. A população tem utilizado bastante, sim. É um parque bem interessante, né? Mas ali não parece um pouquinho que falta isso? Falta arborização. Seria bom se tivesse arborização, porque eu sinto isso quando eu vou pra lá, porque é um parque muito grande, sim, né? Cada vez que você deixa de ir pra lá 2 ou 3 meses, quando você volta já tem um monte de coisa nova. Então sim, tá crescendo, ele tá em expansão. Tá em expansão, ele tá muito novo, né? Mas eu sinto essa faltazinha. Se a gente olha, como você falou, ao redor, a gente vê muita montanha, vê verde. Sim. Até ao redor dele tem um pouquinho de vegetação também. Mas dentro do parque mesmo, sim, eu não vejo essa... né? E é até muito quente, na verdade, a gente olha ali. Eu espero até dar umas 4h30 da tarde, assim, pra poder ir pro parque, justamente por conta dessa falta, então, eu acho. O que acontece? Esse parque urbano, ele é bem interessante porque te dá a possibilidade de caminhada, né? De tentar cuidar da sua saúde dentro da cidade, né? Mas se ele tivesse mais arborização, isso é uma coisa que acontece com os parques recentes. Em Santo André, que é a minha cidade, né? A gente tinha o Parque Central, que era um parque que tinha uma área grande verde, né, assim, bem grande, só que ele não tinha muitas árvores. As árvores, eu acho que elas estavam de muda ainda, então as pessoas não conseguiam ter essa sombra. E aí acaba restringindo um pouco a parte do parque, de caminhar, né, de poder fazer as atividades para o começo ou para o fim do dia. Seria uma opção bem interessante se fosse mais arborizado. Seria bem legal, daria mais qualidade ao espaço. Com certeza. Eu acho que a única coisa que eu vejo de mal ali poderia. Mas ele tá no começo, né? Então acho que talvez não tem outro remédio, vamos dizer assim. Tem que esperar essas mudinhas, tem que haver essa plantação primeiro e realmente esperar essas mudinhas. Ou pegar mudas adultas, talvez, e colocar nos parques. Aí precisa fazer um estudo de arborização. Tem como sim. É possível isso acontecer, não sabe possível. Se é dentro do parque, sim. se mas é possível, sim. Possível. Fica mais difícil, né? Um pouco menos fácil de viabilizar, mas tem como você ter espécimes um pouco mais adultas, né? Ou jovens adultas para colocar nos espaços, né? Sim, porque uma muda vai demorar quanto tempo? Às vezes uma árvore demora de crescimento rápido, ela demora uns 5 anos para se consolidar. Então, assim, não é uma coisa tão rápida assim, né? E tem árvores de crescimento lento que demoram até 15 anos, 25 anos, depende acho que se eu não me engano, jacarandá, acho que são 25 anos. Então demora, é muito bonito, mas demora um pouquinho para você ver. Tem o exemplo do baobá, que demora quase um século para se consolidar, né? E forte a bichona. E forte, fica lá firme, mas demora um pouquinho para implementar. Né? Mas antes tarde do que nunca, né? Então é no mínimo ali uns 5 anos pra gente ter uma sombrinha de uma árvore mesmo. A não ser que tenha um plantio, né, que seja mais emergencial, com jovens adultas, aí até que dá. Mas já esse uso do parque em momentos mais esporádicos do dia já é interessante. A BPS é bastante utilizada também pela população para poder fazer tantas atividades de esporte e ela é bem arborizada. Sim, então, para você ver como acaba induzindo as pessoas a fazerem caminhada, fazerem Cooper, né? Não sei se esse termo ainda usa. Ainda se usa, as pessoas correm lá na avenida, né? Mas isso é bem bacana, é uma coisa que para os espaços urbanos seria interessante. É verdade, essa rua que você está falando da Avenida BPS, quando ela não tem sombra de um lado, ela tem do outro. Então, às vezes, quando eu vou pra lá, eu faço isso. Todo um ladinho, eu falo, desse lado não tem, a gente vai pro outro, tem um sombrão. E em qualquer momento, é claro que final do dia e iniciozinho do dia, os picos são maiores, né? Sim. Até pela carga de trabalho, outras coisas também. Com certeza, as pessoas também, no meio do dia, não é todo mundo que que pode fazer uma atividade física, né? Então, talvez até esteja concentrado nesses momentos o maior fluxo, né? Mas ali de tarde, a todo momento também, a gente tá vendo alguém correndo, tá vendo alguém fazendo um cooperzinho, uma caminhada, tá vendo alguém se exercitando ali, porque proporciona isso, né? Então, de repente, a gente podia até deixar uma dicasinha aí pro parque, né? Seria muito interessante. De repente seria bem bacana a gente pensar nisso, porque realmente
O que falta, a única coisa que eu vejo ali que falta mesmo é a questão da arborização. Né? De restante, o parque está crescendo, está em expansão, tá bacana. Cada hora tem um entretenimento a mais pra gente ali. Realmente já caiu no gosto do itajubense, né? Várias pessoas que a gente conhece que vêm pra cá de outras cidades maiores, eles falam, nossa, eu não tenho isso na minha cidade. Ou então, nossa, o parque de cidades maiores, nossa, a gente tem um parque, mas não é tão grande. Então... E ele tem uma qualidade paisagística bem legal, ele foi bem pensado, assim, a paisagem é bonita, as pessoas se sentem bem em locais bonitos, isso é fato. É fato. Tem que ter beleza também envolvida. Tem. E até uma coisa que eu queria dizer era, além do parque, seria interessante que as ruas elas tivessem também essa arborização, porque na medida do possível, né, que a gente sabe que tem ocupações que não permitem ter uma arborização mais intensa. Sim. A sombra, ela faz com que as pessoas elas caminhem mais a pé. Então, assim, hoje em dia se fala bastante de caminhabilidade, se fala das pessoas andarem até o trabalho, que é uma coisa mais fácil de se fazer aqui em Itajubá, né? O centro urbano não é tão grande, então você consegue caminhar. Verdade. Eu mesmo caminho, às vezes, do Anhumas até a Unifei. Então, é interessante, né? Como a gente tem muita radiação, se tivesse uma sombrinha seria bem legal. Então, induz as pessoas também a largarem um pouco do carro, né? Isso é muito bom. Pegar uma bicicletinha. É, muito bom. E outra vez a cidade de bicicleta, gente. Eu faço milhões de coisas. Já aproveita, já faz uma academiazinha. Já faz uma academiazinha. Muito bom. Já não polui tanto o ar. Com então certeza. tem vários benefícios. Com certeza. Você disse isso, eu não sei se eu queria até a opinião, né? A gente podia ouvir sua opinião. Tem um projeto que eu acho que ele já foi aceito, já passou. Que foi feito pelo vereador Vladimir Bananeiro, que chama Projeto Pomar Urbano. Pomar Urbano, muito bom. Aí, você viu esse projeto? Eu não conheço, mas eu conheço essa técnica, né? De tentar trazer um pouco do consumo, né? De hortaliças, de verduras para a zona urbana e tirar um pouco da zona rural. Não que a gente precisa dos dois, né? Dos dois comércios, mas às vezes é uma opção, né? Para as pessoas que vivem em áreas muito urbanas, muito adensadas. Sim. E aí, realmente, a área dele, ele até tem esse apelido de bananeiro. Bananeiro. Porque ele realmente plantava mesmo, ele é bananeiro, ele plantava mesmo bananas, ele mexe com esse cultivo. E aí, ele trouxe isso, nós até trouxemos ele aqui para poder falar sobre esse projeto. E é um projeto super bacana, que a gente precisa cada vez mais de projetos assim. Sim, com né? certeza. E aí, você imagina a gente andando pela cidade, a gente tendo mais árvores frutíferas, sim, com certeza. Né? Tanto nos dá árvore, nos dá sombra, quanto também é muito gostoso às vezes. Por exemplo, eu procuro isso, sempre procuro o lado rural mais, o lado mais natural um pouquinho das coisas. Mas muitas vezes quem está dentro da cidade, às vezes a própria criança, ela não sabe que árvore que dá aquele fruto, né? Ela vai no supermercado, né? Ela vai... E aí é tão bacana, imagina a gente poder explicar, eles poderem crescer com isso dentro da cidade, né? Você não precisar, de repente, ir pra roça fazer isso, né? Eu acho isso super bacana, eu adorei o projeto. Eu falei, nossa, é um projeto muito legal. Interessante mesmo. Interessantíssimo. Interessante. E tem também outro viés, que além das frutas, né, que você pode colher, se você tiver um pomar urbano, você também tem algumas árvores que têm valor medicinal. Então, acho que a pata de vaca, tem umas que tratam diabetes. Então, assim, você pode usar aquela folha para fazer chá, sabendo qual a espécie adequada, né? E eu acho isso muito condizente com o que a gente fala hoje em dia. Até a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, ela fala que as cidades elas têm que ser mais sustentáveis, elas não podem ser insustentáveis como elas têm sido. Então, um dos pré-requisitos é você ter essa qualidade dentro das cidades, né, nas comunidades. Sim. Sim. E aí... vamos entrar só um pouquinho, vamos falar só um pouco que você falou de... A gente vai puxando uns negocinhos. Com certeza. Outra coisa bacana da gente falar sabe por quê? Eu imagino assim, várias vezes a gente, principalmente dentro das escolas, está sempre se ensinando, quando mais petitito ainda, está sempre se falando de jogar lixo na rua, respeitar a natureza, não jogar lixo nos rios, educação ambiental. Então está sempre se falando isso, né? Mas às vezes a gente aquela criança sai da escola e às vezes ela não consegue praticar aquilo
né, dentro da cidade. A cidade parece que mostra uma outra coisa, lógica, né? Então ela fica com essas duas visões assim, se entrando em atrito, né, aqui dentro, né? E aí eu vi já em vários lugares e às vezes até algumas entrevistas sobre hortas comunitárias, né? Espaçozinhos dentro do seu bairro que você pode plantar, né? Isso é uma outra coisa legal também de se fazer, que a gente consegue fazer fácil, né? Sim, com certeza. É uma coisa que, desde que você tem uma comunidade envolvida, né, no cuidar dessas plantas, você tem benefícios gigantes, né? Além do contato físico que você tem com as outras pessoas, né? Que é muito importante. Esse senso de lugar, assim, é uma coisa importante também. Gente, se tem algum lugar aí perto da sua casa que de repente você olha e fala, isso aqui vira uma horta. Sim, às vezes ou então, não é? Manda aqui pra gente também. Um canteirinho, uma coisa assim que tá lá abandonado, tem uma graminha feia ali, dá pra tentar fazer algo assim, né? Isso é bem legal. É muito legal. E outra coisa, é o que a Daniele falou uma coisa, e é muito verdade, que quando a gente olha um espaço, e é sempre que eu olho perto da minha casa, quando a gente olha um espaço que tá bonito, que tá bem cuidado, né? Aquele espaço gostoso, que traz bem-estar pra gente olhar aquele lugar, é muito mais difícil ele ser poluído, a gente querer poluir aquilo, né? Do que um espaço que já tá deteriorado, que tem sujeira, que tem lixo. Infelizmente, o pensamento não deveria ser esse, mas infelizmente a pessoa olha aquilo ali e fala, já tá sujo, e joga. Vou jogar descarrega entulho, coisa, né? entulho, nossa. Ali perto da minha casa, né, que eu moro ali na rua, como fala ali, a antiga Ponte do Tambor, né, atrás da rua, de trás do Britas, né, então tem aquele rio que passa ali. E eu tô de olho, na verdade, olha o spoiler. Eu tô de olho. Ali tem um terreno muito grande. Sim. Ele é bem grandão, na Boa Vista. Mas ele virou, assim, um aterro ali, sabe? As pessoas, os carroceiros jogam os seus entulhos e não fica só ali, né? Às vezes a gente olha lixo que não deve ser descartado ali, como lixos hospitalares, seringa e tudo mais, garrafas. Perigoso, né? Perigosíssimo. E o pior é que as pessoas fazem uma coisa errada e parece que atrai as coisas erradas. Porque além de colocar o lixo ali onde não se deve, eles ainda tacam fogo. Isso é comum. Ainda tem o fogo, para tentar dar conta do lixo, as pessoas acabam queimando. Isso causa mais poluição ambiental, então, né? não desaparece, não, tá? Não. A poluição não desaparece. Ela vai pro ar, né? Aí a coisa complica. As pessoas têm muito isso. Esses dias a mulher pegou... Gente, olha como a cultura, né? O hábito. Ali mesmo naquela rua, eu tava levando meu filho pra escola, aí ela tava limpando, ela juntou um monte, tem uma árvore linda ali também, e juntou um monte de folha seca, mas tinha muito. Aí ela fez um monte de montinho, um punhado de montinho. Aí daqui a pouco que eu passo, a mulher tá tacando fogo em cada monte ali. Aí eu falei assim, meu Deus, isso que é só atravessar a rua, tem a margem do rio. Se a gente tá falando de folha, meu Deus, é só ela jogar aquela folha, tinha folhas. Põe a folhinha ali, não pode? Ela acaba sem... A natureza já vai... Voltou pra natureza, da natureza pra natureza. Não, ela tacou fogo. Mas é uma cultura, É uma cultura. É uma cultura. Infelizmente, Exatamente. as pessoas têm cultura de colocar fogo no lixo, as pessoas têm culturas complicadas dentro da cidade e parece que esse hábito cada vez mais vai se reforçando. Então, se você coloca entulho num terreno baldio, se não tiver uma fiscalização, uma coisa assim, aquilo acaba virando ponto de entulho. Isso gera um problema tanto para a administração quanto para os moradores do entorno. Então, as pessoas elas têm que começar a ter práticas sustentáveis para elas poderem começar a pensar de uma maneira mais sustentável. Até isso pode ser no nível do próprio edifício. A gente trabalha na Unifei em específico, né? Sim. Que eu sou professora de arquitetura e urbanismo, pessoal de engenharia civil, mas eu estudo materiais com base de solo, né? Com base de terra. Que é uma coisa que as pessoas têm preconceito com materiais à base de terra. Elas acham que é coisa mal feita, e não é verdade. Quando você trabalha... não entendeu essa ideia, Não, né? quando você trabalha com solo cimento, que é o nosso chamado tijolo ecológico, que ele usa apenas uma parte de cimento para 7 partes de terra, a gente consegue fazer um projeto mais sustentável, mais barato,
menos agressivo ao meio ambiente, polui menos porque você usa mais material do local. Sim. E a gente poderia usar isso nas cidades, né? Só que a gente tem ainda uma resistência. Ah, não, vou colocar bloco de alvenaria, que é mais comum, e as pessoas, né? acham que não vai dar certo, Isso, colocam, não, exatamente. acho que vai desmoronar, não Sim. vai dar certo. Sim, E não tem nada disso. Não tem nada disso. É assim, um material tecnológico também, dá para você usar nas construções. Tem o mesmo acabamento, você pode dar o acabamento interno do jeito que você quiser, externo do jeito que você quiser. Ele dá a mesma qualidade. E o custo? Ah, é mais barato. Com certeza. Chega Só a tem ser benefício. chega a ser 40% mais barato do que as construções. Quase a metade do Gente, Sim. você vê como que é o que vocês estavam falando, é a cultura mesmo, né? Então a gente paga mais caro por uma coisa que vai poluir muito mais. Sim, com certeza. E que vai dar mais prejuízo pro meio ambiente. E uma coisa que eu queria dizer é que para tentar popularizar esse tipo de construção à base de terra, que é uma coisa que eu trabalho, a gente consegue fazer isso no local, com uma máquina apropriada, uma prensa manual, você consegue construir. Claro que cada um tem o seu tempo, né? As pessoas elas trabalham, mas às vezes você vai fazer um mutirão, você consegue fazer um mercado, um espaço, uma igreja com esse tipo de construção. Ai, eu vou aproveitar o seu rabo aqui. Vamos de deixa? O que eu tava vendo esses dias, uma matéria, não era aqui não, eu acho que, ai, não me lembro. Sim. Era algum país lá, era alguma cidade latina também, mas eu não me lembro qual era. E aí tinha uma profissional, não me lembro de que área, que ela construía, devia ser uma arquiteta urbanista. Pode ser. Pode ser. E aí ela construía casas para pessoas mais carentes. Sim. Com materiais reciclados. Muito interessante. É de uma beleza isso. E ela dá qualidade pro espaço, né? Eu acho que até sei que projeto que é. Dá para você fazer com materiais que são descartados uma coisa com muita qualidade. Então, a gente tem que começar a ter essa cultura de reciclagem. Não é tudo que é novo que é bom. A gente tem também coisas que podem ser aprimoradas, né, a partir de materiais reciclados. Então, eu mais estou tentando trabalhar com isso para popularizar a reciclagem, o uso de construção em terra, para as pessoas poderem verem que é viável. E na própria Unifei, a gente trabalha com um projeto chamado Casa da Terra, que é um projeto de extensão, onde a gente está tentando montar um espaço dentro da Unifei, mostrando vários tipos de técnica de construção com terra, que são bem mais baratos do que construção convencional. Então a gente quer mostrar que é possível, que é viável, os alunos eles estão envolvidos nesse projeto, comunidade externa. A gente quer mostrar que fica bom, fica bonito e fica barato. Essa é a ideia. Então a gente convida também para quem quiser conhecer o projeto, ir lá para a Unifei. Olha que legal. Entre em contato comigo, que a Unifei tem portas abertas aí para a comunidade. Se vocês quiserem conhecer nossos projetos, estamos aí. A Unifei, eu tô trazendo aqui umas pessoas com cada projeto maravilhoso. Que bom. Não é? Contente. Olha, mais um aí, então, que eu também não conhecia. Mais um, então, que a gente fica... Também. Ah, eu vou aparecer, tô cheio de convite. Com certeza. Cheio de convite bom também. A gente trouxe aqui semana passada, sexta-feira. Sexta-feira nós trouxemos o pessoal do Aqualab, que estava falando de aquaponia. Vocês se lembram? Quem não viu também, olha lá no de sexta-feira, quem perdeu, uma coisa super, uma técnica super bacana. E eles estão super felizes porque estão construindo o laboratório deles, né? Que é o Aqualab. Sim. E também foi construído, como você estava falando, com bioconstrução. Então, eu participei no começo desse projeto, do ano passado, foi a professora Andréia que deu o iniciar, né? E eu participei um pouco dessa condução, né? Dessa concepção da bioconstrução. Esse projeto é muito bacana e é um projeto que tem tudo a ver também com sustentabilidade. É um projeto meio que irmão nosso, por causa do Aqualab que eu tive esse ímpeto de tentar popularizar a construção em terra. Eu comecei colaborando com eles, aí eu falei, nossa, mas a gente podia fazer uma coisa específica para construção de terra na Unifei. E tomara que ele seja erigido logo, né, que ele seja edificado logo, e aí estão todos convidados aí a participar desse projeto aí com a gente. Vem ver que é bonito, é tudo bonito, bom e barato.
E tem uma coisa mesmo, porque você, é o que a gente tá falando, realmente eu acho que as pessoas não acreditam que dá certo. Sim. Né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que conversar sobre isso, até por isso o meu convite à professora Daniele, né, para poder estar aqui, porque cada vez mais é só informação, a gente só precisa de informações corretas, né? Essa informação tem que chegar até a gente. Né, é o conhecimento mesmo sobre isso, porque tem esse preconceito até com a bioconstrução, né, pela falta da informação, porque as pessoas acham não, e é o que ela falou, ou às vezes acha que não vai dar certo, que vai cair em algum momento, não tem a durabilidade que tem os convencionais aí, ou também acha que não vai ficar bonito. Sim. Fala, não, esteticamente isso não vai ficar legal, ou acho os dois, né? Sim, às vezes acho os dois. E tem ainda um problema que esse tipo de construção ele foi associado à doença de Chagas. Porque isso é uma coisa interessante de se falar. Essa construção com base de terra, com taipa de mão, né, taipa de pilão, ela deixa uns buraquinhos. Se você não fizer o acabamento, acaba entrando bichos, né? Mas isso em para qualquer tipo de bloco. Então, você tem um bloco de alvenaria convencional, ele tem buraquinhos. Então, isso não quer dizer que a construção de terra ela é menos saudável do que uma construção com alvenaria, porque se você não fizer o acabamento, nenhuma das duas vai ser boa para essa questão de insetos. Então, tem que fazer o acabamento interno. Não é culpa da construção de terra, é culpa do buraquinho que fica, que o acabamento bloco, tem que ser bom, sim, né? Em bloco convencional também. Se você não fizer o acabamento, ele vai ficar cheio de reentrância, né? E aí pode ter barbeiro ou pode ter qualquer outro animal lá. E aí ficou conhecido como é? É doença de Chagas, o pessoal associa, mas isso é um mito, assim, precisa cair por Mas por terra. conta do quê? Não tinha um bom acabamento, não ficava tinha um bom acabamento, ficava aqueles buracos, aí a pessoa falava, lá, tem um barbeiro ali dentro, tem um bicho ali dentro, mas se ela tivesse feito de bloco, teria bicho do mesmo jeito, porque não foi feito o acabamento, foi mal acabado. Não foi bem acabado. Aí o problema não é o bloco de solo cimento, pelo contrário, nem o tijolo de adobe. O problema é o acabamento interno. Se você está presente numa área rural, você não vai querer não ter acabamento dentro da casa, porque você pode ter presença de animais. Aí tem que ter isso em mente, né? E dá para fazer acabamento com terra também. E a gente pode se reunir com esse espírito de equipe, na verdade, anteriormente de que uma catástrofe aconteça. Sim, né? Vamos trabalhar para que isso não venha acontecer. Né? Se acontecer também, vamos trabalhar junto, né? Sim. Mas é possível a gente evitar essas coisas, né? Não chegar a esse ponto. Com certeza. E aí, como eu tava falando ali, eu tô olhando aquele terrão ali, tá me dando um negócio, porque é só terra, é só lixo. E aí, o que vai acontecendo? Vai juntando rato, barata, não sei o que mais. As crianças às vezes vão brincar ali no meio de garrafa quebrada, vão empinar pipa. Eu falei, olha que desperdício. Eu não sei que situação, né? Claro que tudo vai ter que ser visto, porque eu não sei que situação que está aquilo. Né? Às vezes é uma briga de família que não estão conseguindo dividir aquilo, às vezes sei lá o que é. Às vezes a área está contaminada, a gente não sabe também. Né? Eu acho que, na verdade, teve alguma coisa com a prefeitura que permitiu, acho que a prefeitura permitiu que seja descartado o lixo ali e ela faz uma limpeza periódica, mais assim, periódica. Só que assim, vai se juntando bicho, vai se juntando água, a gente tá falando de dengue, a gente tá falando de um monte de coisa, né? É periódico, mas a quantidade de lixo e de bicho e de riscos em geral que aquilo causa, até essa limpeza, ela existe, ela tá ali. Né? Então, assim, não é uma limpeza de todo dia, não, todo dia está se limpando, né? E quando limpa também não é uma limpeza, é uma limpeza na sua maioria, mas não consegue o total, porque o lixo espalha, né? Tal como os bichos se espalham, vão entrando nas casas, aí a gente vai vendo as doenças, é um dominó, né? Sim, esses resíduos eles têm que ser geridos, né? Que a gente não consegue, infelizmente, tirar os resíduos de dentro da cidade, né? Eles acabam acontecendo, a gente gera muito lixo, né? A gente ainda tem essa cultura de gerar lixo. Então, o que dá para se trabalhar é com ecoponto, com pontos de recolher tanto mobiliário quanto materiais de descarte. A Unifei tem um ponto que foi a professora Daniela Rocha, que até participou desse projeto, com uma aluna, acho que foi a Simone Alexandrino,
que era um eco... Eu não tenho certeza desses nomes, porque eu me lembro desse projeto, mas eu não tenho certeza se são... É a professora Daniela, com certeza. Eles Sim. têm pontos de descarte de óleo. Então, assim, quando você tiver ponto de descarte de óleo, de pilha, de mobiliário urbano, desse jeito você consegue manter um pouco organizado. Você não tira, né, o problema do lixo, mas você organiza um pouco. Se organiza um pouco. Tem que ter também esses, vamos dizer o quê? Os paliativos? Sim, é os paliativos, né? Enquanto a gente não tem um plano maior, uma coisa assim, a gente vai fazendo o que dá pra fazer, né? Mas isso é melhor do que nada, né? É uma coisa que tem que se começa de algum ponto. Quem sabe no futuro próximo a gente consiga ter uma coisa mais ideal, né? Uma vez eu não joguei. Não jogue o lixo fora. Passa lixo na minha casa 2 vezes no meu bairro, né? 2 vezes na semana. E aí, não sei, uma eu fui viajar, outra eu perdi o lixo e juntou esse lixo, né? Gente, como juntou lixo. Meu Deus do céu, aquele lixo. Eu falei, gente, da onde que eu comprei? Aí eu fui vendo caixinha de não sei o que, caixa de não sei o que mais, não sei o que, lata de não sei o que. A gente acumula muita coisa, a gente fabrica muito lixo, a gente consome muito, né? E às vezes realmente a gente tem que pensar se aquilo está sendo necessário naquele momento, se aquilo que você vai comprar que vai gerar um lixo, será que você não pode fazer, né? Ou então será que você não pode comprar de uma forma mais sustentável, né? Porque tem os produtos que são mais sustentáveis, né? Mas devagarzinho, estamos indo devagarinho. Devagar a gente chega lá. Né? Às vezes passa, mas só eu fazendo tal coisa, né? Olha quantas pessoas estão poluindo. Mas aí vai ser mais uma e mais uma e mais uma. Sim, eu gosto daquela frase, seja a mudança que você espera nos outros, né? Você tem que mudar você primeiro, para depois você não pode ficar reclamando que os outros não mudam, você tem que mudar você. Primeiro você muda, depois você consegue criticar. Mas a gente não percebe, como eu falei pra você desse lixo da minha casa, eu tive que ver, e aí eu fui vendo assim em 2 dias, quanto a gente... Porque a gente... O que a gente faz? A gente taca fogo no nosso lixo de casa. Porque a gente vai colocando... encheu aquele lixo, a gente amarra, deixa lá no cantinho, a gente não vê. Sim. A gente deixa lá no cantinho e vai poluindo, vai usando, deixa no cantinho, depois o lixeiro pega, leva tudo e acabou. A gente não tem essa noção total. Eu só vou te dar uma dica. Por exemplo, você tem um problema na sua casa de conforto térmico. Minha casa é muito quente, eu tenho telha de brasilite. Tem uma solução que você pode abrir, garrafa PET não, Tetra Pak, aquelas caixinhas de leite, a gente já fez isso no Unifei, né, e aplicou isso como se fosse um forro. Então, é uma coisa que você descarta, o Tetra Pak ele não é uma coisa muito sustentável, porque ele tem camada de papel com alumínio, não dá para separar, então aquilo é bem nocivo e você consegue aplicar isso em forro de casa. Ele não é reciclável? Não é reciclável. Olha, eu achei que era caixinha de leite. Caixinha de leite é tipo ruim. Ruim, bem ruim, bem ruim. É uma invenção boa, assim, do ponto de vista tecnológico, ela mantém os alimentos, mas ela é muito difícil, você não consegue separar as camadas. Então, o que a gente faz? No meu projeto Casa da Terra, né, que eu coordeno, a gente tem previsão de utilizar Tetra Pak no forro da ambientação, né, do local que a gente vai construir. Então, o Tetra Pak, ele faz essa coisa de deixar o ambiente mais fresco, deixar o ambiente menos... controla o calor, né? Olha que interessante. Isso é legal. Aí às vezes você joga fora, você fala, nossa, mas você poderia fazer isso no telhado da sua casa, né? Mas vai ficar feio. Mas aí tem como você fazer um forrinho, dá pra dar um jeitinho, assim. A gente sempre dá um jeito, deixa as coisas bonitas, né? Né? Criatividade. Aí entra a nossa criatividade, nosso bom senso, né? Entra um monte de coisa. Bom, gente, é fato, né, que a gente tem que começar a reciclar esse lixo, começar a pensar no verde, começar a pensar que as cidades têm que ter esses verdinhos, né? Cada vez mais a gente está vendo como é que chama aquele negócio horizontal? Floresta horizontal? Jardim vertical. Vertical, verdade. Sim, jardins verticais, fachada verde, isso é muito legal.
legal. Lindo, aqueles tetos... Teto verde. Teto verde, né? Porque às vezes a gente fala, mas não tem onde plantar, mas não tem... Outra coisa que eu tenho pra te dizer que é bem interessante. O teto verde, ele também faz um controle do ambiente interno de ficar mais fresco. Então, assim, o ambiente interno, ele pode ficar mais fresco se você tiver um teto verde. Porque você não vai ter tanta carga térmica vindo do sol passando pro ambiente. Então, é uma coisa bacana. A mesma coisa para jardim vertical, se você aplicar na fachada verde, tudo que for verde acaba sendo mais assim, deixa o ambiente mais agradável. Então, quanto mais verde, melhor. Tá vendo? Além de deixar então bonito, sim, né, a gente ainda traz só benefícios, né? É coisa... É simplesmente mesmo a gente... É uma coisa de mudar o hábito mesmo, sim, né? Tem alguns municípios que têm oferecido vantagens no IPTU, se a pessoa tiver algumas práticas verdes dentro da edificação. Eu também estudei isso. Alguns municípios eles abatem um valor do IPTU, dão uma certa isenção fiscal para o contribuinte. Se ele tiver teto verde, se a casa for feita com materiais de construção sustentáveis, se a calçada tiver bastante área permeável. Então, sim, assim, ele dá essa pontuação. Isso é bacana também, que é uma forma de você ter menos problema na cidade. Se você tiver uma área de percolação dentro da sua casa, se tiver um jardinzinho que absorve um pouco a água da chuva, você também vai estar contribuindo um pouco com a questão da drenagem, né? Não vai ter tanta inundação, não vai ter esses problemas que a gente também tem bastante nas cidades fluminenses, que é a questão de drenagem urbana. Então, quanto mais coisas sustentáveis vocês puderem colocar dentro da casa de vocês, melhor. É só benefício que só tem, benefício, né? Verdade. É só benefício. E quem quer, quem já construiu lá a sua casinha, você deu até um exemplo da caixa de leite. Mas sim, aí pra quem quer entrar nessa onda, né? Vamos entrando devagarinho, porque às vezes mudar o hábito não é tão fácil. Sim, com né? certeza. E aí quem já tem a sua casa construída de modo convencional e quer mudar, vamos dar outras dicas, e quer colocar alguma coisa mais sustentável, você já deu a dica do teto? Do teto verde. O teto verde, ele é um pouco mais complicado porque assim, se você não tiver, as casas normalmente elas têm, mas se você não tiver uma fundação bem sólida e você não tiver uma estrutura sólida, ele tem uma carga de peso um pouco grande. Então precisa fazer um estudo para ver se isso é viável, né? Mas dá para você trabalhar com os jardins verticais, que eu acho que é uma coisa interessante. Dá para você pintar o seu telhado de branco, vai melhorar a condição de conforto térmico na sua casa. Dá para você fazer aquele jardinzinho que você tem, que é pequenininho, se você conseguir ampliar um pouco, melhora, né? Eu já vi algumas casas que usam vidro para a questão da luz solar. Sim. Fundo de garrafa. Com película, vidro com película, ele também dá uma filtrada na carga térmica, né? Na insolação, né? Se você tiver um vidro que tem uma boa absorção, ele acaba fazendo o ambiente ficar um pouco mais fresco também. A gente tem esse problema aqui no sul de Minas. Temos. A radiação é bem forte. Sim. Inverno é inverno, mas assim, o verão também é um verão bem quente. Vem. Então é interessante ter esse tipo de estratégia, né? Coloca uma película azul, verde, elas filtram melhor a insolação. Então é uma possibilidade também. Então tem várias dicas que dá para você fazer da sua residência mais convencional, você faz ela ficar um pouco mais sustentável. Sim, mas essa questão do vidro, do fundo da garrafa, eu acho pela questão da luz solar. Eu acho que eu sei do que você está falando. Era uma construção. Eu quero saber do que eu estou falando. Na parte de cima, agora eu acho que eu sei do que você está falando. Eu acho que eu vi isso num projeto até de baixo custo, que você tinha um telhado e algumas garrafas colocadas que faziam às vezes da iluminação. Era isso, né? Isso é uma possibilidade de fazer iluminação natural dentro das residências. Dá pra fazer. Pra você colocar numa laje já feita fica um pouco mais difícil, mas se você fizer isso na construção nova, você consegue aumentar a iluminação no ambiente, aí você vai depender menos do quê? De iluminação. Aí você vai gastar menos com energia elétrica. Então você já consegue diminuir na sua conta de luz. Com certeza.
E a gente tem um céu super amplo, só para você ter uma ideia, a gente tem um céu de 90 mil lux, assim, perto dos países europeus, que tem 5 mil, 90 mil é muita coisa. É muita então, diferença. A gente desperdiça muita energia elétrica, a gente poderia tirar mais proveito. E eles tiram proveito total. A gente aqui... É porque tem muito. Você fala de Finlândia, assim, é 5 mil, 10 mil, a gente tem 90 mil num dia bem ensolarado. Sim. Então tem que aproveitar. Tem que aproveitar, realmente. E as pessoas... E parar um pouquinho de ouvir, às vezes, o consumismo, porque assim... Quem tem grandes empresas que trabalham que trabalham, né, com a parte convencional, Sim. eles querem vender. Sim. A verdade é essa, né? Você precisa de vender. Então, assim, ninguém vai ficar fazendo campanha muito pra essa coisa verde, né? Se a ninguém pessoa trabalha com alvenaria, ela já vai pensar assim, mas tá bom do jeito que tá, por que mudar? Mudar, né? Não vai, então assim, tem que partir da gente, porque daí o que acontece? Essas próprias empresas, na verdade, começam a perceber que elas também têm que mudar. Sim, né? Opa, peraí, estamos perdendo clientela aqui dentro disso, né? Então vamos mudar aqui também, né? Então, assim, é uma coisa que move outra. Sim, e tem uma questão interessante que você mencionou, Drica, que assim, a sustentabilidade, além dela ser uma coisa boa pra gente, ela é boa para a própria indústria. Se a indústria ela começar a adotar tecnologias verdes, ela tem mais aceitação no mercado. As pessoas elas tendem a gostar que a indústria seja sustentável, então também é um bom marketing. Desde que não seja só marketing, né? Desde que ela coloque de fato a sustentabilidade dentro da empresa dela, é um bom negócio também. Fica a dica aí. Algumas até já conseguiram, na verdade, fazer uma pequena transição, né? Tá em transição com muitas empresas que elas fazem, elas tentam colocar no produto algo mais sustentável, né? Ou elas têm usado esse tipo de estratégia. Isso é muito bom. Tomara que todos adotem, né? Pra gente cobrar cada vez mais. Nossa, o tempo tá estourando. Meu Deus, parece que mas foi o tempo tá... tão pouco. Nós vamos batendo papo. Ui, tá caindo aqui meu turbante, gente. Mas eu vou conversando e colocando. Sim. Vai batendo. Mulher é uma coisa. A gente respira, fala, conversa, toma água, coloca o turbante, tudo junto. Pronto, tá lindo. Tchum. Pronto, foi? Foi, tá foi? Lindo. Tá lindo. Bom, queria saber uma última coisa aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal. André Bastos com a gente, mandando abraço. Marcelo Moisés também, mandando abraço. Hoje eu nem falei com o pessoal aqui. Mas... tem alguma... Como que fica a questão de alguma... Eu acho que tem alguma lei, eu acho, de construções que precisam ter a área verde. Não tem uma coisa assim? Como é que funciona o plano diretor, quando você faz o plano diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes, que estejam em circuito turístico, que tenham importância regional, elas têm que ter um plano diretor. O plano diretor, ele regula como a cidade ela vai se desenvolver. Então, tudo que você precisar expandir a cidade, direcionar o crescimento naquela área, mudar o uso, por exemplo, você está querendo que o centro da cidade ele seja verticalizado, você quer ter mais edifícios altos, você consegue induzir isso pelo plano diretor, né? O plano diretor ele serve para fazer esse tipo de regulação. Então, quanto que você tem que ter de área permeável no seu empreendimento? 10%, 15%, isso o plano diretor ele pode ditar. E esses municípios que eu havia falado para você, que tem alguns, em São Paulo, acho que em Minas tem alguns também, Rio de Janeiro, Espírito Santo tem alguns, que eles colocam isso no IPTU. Se você tem 20% de área verde, você tem uma isenção no seu IPTU, você vai pagar um pouco menos de IPTU, isso é muito legal. Bacana. Então, além do plano diretor, você tem como fazer leis específicas para incentivar as pessoas a fazerem áreas mais permeáveis, né, ter mais jardim dentro de casa, isso é muito bom. Aqui a gente tem isso? A gente tem, acho que uma
restrição, se eu não me engano, no plano diretor em relação a quantos por cento você tem que deixar de área permeável dentro de um lote. Isso é comum em vários planos diretores, mas que eu saiba, o IPTU não existe esse tipo de incentivo, né? Ah, que pena. Mas isso é uma coisa que é tendência também, está acontecendo aos poucos, assim, quem sabe Itajubá também adere. Isso é muito legal. Nossa, deixaria a cidade mais... as chuvas agradecem, né? Teria menos inundação. O olhinho dela brilhando. Muito bom. Muito bom. Meu amor, eu acho que vamos resumir a ópera aqui, nisso tudo. Sim. A gente tem que mudar nossos hábitos, né? A gente tem que começar a entender que a natureza faz parte da nossa vida, que a gente não vai substituir, né, adoro falar selva de pedra, porque é meio isso mesmo, né? A gente não vai substituir as cidades pela natureza, né? Ela é importante a todo momento, a gente está vendo isso no nosso prato, a gente está vendo isso no nosso ar, a gente está vendo isso na nossa qualidade de vida. Então a gente tem que começar a mudar esses hábitos, né? Pensar realmente que a gente está fazendo para nós e cuidando para os que vêm, né? E o planeta vai sobreviver dessa forma, né? Todas essas catástrofes, né? E pequenas catástrofes, vamos dizer assim, que a gente olha, que às vezes não é só acontecer uma coisa muito séria, né? Muito grande, mas às vezes em todo momento, às vezes no nosso próprio bairro a gente está vendo alguma coisinha, né? Nesse sentido como eu falei, sei lá, perto do terrão, todo mundo colocou o nome de terrão ali perto da minha casa. Então junta bicho, junta não sei o que, traz doença pra dentro da casa da gente, né? Então assim, a gente está sendo afetado, nós estamos sendo afetados de pouquinho e a gente realmente, às vezes, a gente não consegue perceber. Às vezes a gente só vê quando há um deslizamento grande, uma chuva que choveu mais do que o necessário, ou mais do que estava previsto para ser há quantos meses, em 3 dias, né? Aí a gente consegue ver, mas a todo momento a gente está sendo afetado. Né? Então, assim, é uma coisa que não dá pra gente colocar debaixo do tapete, não dá pra gente fazer vistas grossas, a gente realmente tem que trabalhar com isso, né? E a gente só tem benefício, né? Não é uma coisa que você fala, nossa, vamos ter que trabalhar com isso, é uma coisa ruim que a gente vai ter que aprender a conviver. Não é, a natureza somos nós. Sim, com certeza. A gente é a natureza, a gente faz parte dessa natureza, né? Então a gente vai cuidar, a gente vai cuidar da gente mesmo, vai cuidar do seu filho, vai cuidar do filho do outro, a gente está cuidando do planeta, né? Vivemos dentro dele, né? Então vamos pensar. Uma vez eu ouvi uma frase super tem umas que dão tapa na cara da gente, né? Aí eu ouvi assim, do ponto de vista, a gente tem mania de jogar fora, joga fora, joga fora, joga fora. Aí disseram assim, do ponto de vista do planeta, não existe o fora. Não, e nem temos planeta B. Ok? Isso aí é pra gente dormir pensando nisso, é pra dormir com esse barulho, né? Dorme com esse barulho, vamos refletir nisso, não existe. Então não adianta a gente jogar fora, aquele lixo não vai sumir, só some momentaneamente das vistas da gente, mas ele está ali. Não adianta a gente tacar fogo, a poluição não vai sumir. Então a gente tem que cada vez mais a gente pensar em soluções sustentáveis, né? E a gente só começa a fazer isso mudando realmente os nossos hábitos, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem uma grande contribuição que a gente pode oferecer para a sociedade. Eu digo como universidade, né? Então eu venho do Instituto de Recursos Naturais. Então a gente tem a maior preocupação em colocar sustentabilidade tanto na sala de aula, quanto nos projetos de pesquisa que a gente faz, quanto nas extensões, né? Que é o caso do Casa da Terra. Então a universidade ela tem que começar a abraçar esses problemas junto com a sociedade civil. Então parcerias com a prefeitura, com as comunidades, é algo que a gente almeja, né? Então eu estou super à disposição. Eu coordeno um mestrado também que é em desenvolvimento e tecnologias de sociedade, que também a gente, na medida do possível, a gente tenta se envolver com os problemas da comunidade, né? Então a gente tem professores trabalhando em N frentes, políticas públicas, com meio ambiente, com educação ambiental. Então assim, nós temos todo o interesse de trazer a população para os nossos projetos e tentar melhorar a vida das pessoas de fato, sem demagogia. A gente está super interessado nisso. E eu que venho desse instituto e coordeno esse mestrado,
Eu penso assim, no que a gente puder ajudar o povo brasileiro, a população brasileira, a sociedade de modo geral, nós estamos aí de portas abertas. Fica o convite para você e fica o convite para todo mundo que nos assiste aí para participar desses trabalhos. Aí sempre tem um lugarzinho para todo mundo lá. Ai, que bacana. Eu já tô dentro. Eu tô cheia, eu tenho uns 3 convites que eu vou aparecer. Tá. Vocês podem me esperar. Super convidada. Dani, muito obrigada. Rodrigo. Viu, meu amor? Muito obrigada. Que bom. Estou à disposição, chame sempre, que eu adorei o bate-papo. Delícia. TV Itajubá tá sempre de portas abertas. Agradeço. Querendo divulgar também os seus projetos, que são bastantes. Agora eu tô entendendo porque que a mulher corre. Corre mesmo. Muito bom. É muito trabalho e é muito trabalho bom, é muita coisa Mas boa. é de coração. É de coração, Com certeza, né? com certeza. Certeza absoluta. Tá aberto, pode vir divulgar o que você quiser. É uma ideia super bacana, você tá sempre pensando no futuro, que isso é futuro. Com certeza. Né? Obrigada, Drica. Agradeço demais a abertura. Muito obrigada mesmo. Obrigada, querida. Obrigada também, viu? Bom, nós vamos com esse pensamento, com essas reflexões que a Daniele Ornag, Daniele Ornag, que é arquiteta urbanista, deixou pra gente aqui. Vamos começar a pensar, né? Vamos iniciar esse pensamento. Comece a pensar dentro da sua casa mesmo, devagarinho, e esse pensamento ele vai ganhando força. Sim, com certeza. Né? E aí fica o convite, então, mais uma vez, da Dani, para que vocês possam ir para a Unifei e conhecer esse projeto, né? Porque quando a gente vê também outras pessoas trabalhando nisso, isso empolga a gente, porque parece às vezes que a gente está sozinho. Verdade. E é só uma formiguinha, né? Não tenho força para isso. Não, mas tem pessoas aí já se movimentando para isso. Então, assim, vamos conhecer o trabalho. Né? De repente a gente pode ajudar em alguma coisa, não é? Ou de repente no momento não pode ajudar, mas só aquela ideia que a gente viu ali, a gente consegue colocar em prática na nossa rua, no nosso bairro, na nossa casa, na escola dos nossos filhos, não é? Então fica aí então a reflexão, né? E nós voltamos amanhã com mais um Itajubá Entrevistas para vocês pela TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Até mais!